Muito bem, professor. Bom, o nosso próximo assunto agora é sobre o sábado. Professor Leandro Quadros, nós vamos começar agora a fazer algumas perguntas aqui sobre o sábado, que tem sido muito especulado e indagado. Por que o sábado, por que não um outro dia da semana? E a pergunta é a seguinte: podemos observar qualquer dia da semana? Por que o sábado e não o domingo, por exemplo? Como é que fica essa questão? Porque nós percebemos que a maioria das religiões guardam o domingo. Por que existe essa diferença entre sábado e domingo e por que não qualquer um outro dia da semana, professor? Veja bem, amigo Tito, nós respeitamos todas as igrejas cristãs e não cristãs também. O Na Mira da Verdade, ele é feito para atender às expectativas de todas as pessoas. Por isso nós temos o privilégio de termos em nosso programa a participação de milhares de pessoas de várias religiões diferentes. Mas apesar de respeitarmos todas as crenças, é importante nós frisarmos, destacarmos que a observância do domingo não é bíblica. E nós temos que passar isso aos nossos telespectadores, porque se nós não ensinarmos, Deus vai cobrar de nós. Algumas pessoas se baseiam em Romanos capítulo 14, verso 5, para dizer, por exemplo, que você pode observar qualquer dia da semana. Você pode observar o sábado, você pode observar como dia santo o domingo, os muçulmanos poderiam observar como dia santo a sexta-feira. Mas se nós partirmos de um princípio filosófico que ensina que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nós vamos chegar à conclusão de que ou o sábado ou o domingo é o dia de guarda. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma tem que ser verdadeira e a outra falsa. Vamos entender Romanos 14, 5, que é utilizado para ensinar que cada um pode escolher qualquer dia para observar. Romanos capítulo 14, verso 5 afirma o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Será que o apóstolo Paulo está dizendo que a observância de um dia é questão de opinião? E que o importante é nós termos uma opinião definida na mente? Não é sobre dia de guarda que Paulo está falando aqui. Sobre o que Paulo está falando aqui? Vamos para o verso 6 e vamos compreender. Romanos capítulo 14, verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Você percebeu que a distinção entre dias está associada ao ato de comer? Quando nós damos uma obra judaica chamada Didaquê, no capítulo 8, verso 1, nós entendemos perfeitamente em que aspecto Paulo disse que não importava o dia específico, em que aspecto nós podíamos, por conta própria, distinguirmos entre um dia e outro. O Didaquê do capítulo 8, verso 1, tem um conselho para os cristãos não jejuarem como os hipócritas que jejuam na segunda e na quinta-feira, né? Ou na segunda e na quarta-feira. E aí o que acontece? Paulo está mencionando esse costume para dizer o seguinte: cada pessoa deve escolher o dia da semana que vai jejuar. Cada um deve ter um dia da semana para jejuar definido na sua própria mente. Porque no verso 6 está falando que esse dia está ligado ao ato de comer. Então aqui não está falando do sábado, não está falando do domingo, não está falando da sexta-feira. Não está dando ao ser humano a possibilidade de observar o dia da semana que quiser. Porque senão nós vamos fazer uma bagunça, uma anarquia na lei divina. Quando você lê Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, você vê que Deus pede o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não fala lembra-te do domingo, lembra-te da segunda, lembra-te da sexta, é do sábado. Agora você pode se perguntar: mas Leandro, qual é a importância de um dia? Queridos, é muito importante. Quando Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, pecaram, eles podiam argumentar: mas por que Deus vai levar em conta comer um fruto de uma árvore proibida? A questão não é um fruto em si. A questão é se você aceita a soberania e a autoridade de Deus na sua vida. Em relação ao sábado, a mesma coisa. Deus fala que é para você observar o sábado como memorial da criação.
Mas aí você vai querer argumentar com Deus dizendo que você pode escolher qualquer outro dia? Ou você vai escolher o domingo porque a maioria dos cristãos observa o domingo? Você não pode fazer isso. Com o pecado não se brinca. Se Deus falou que é azul, não é verde. Se Ele falou que é sábado, não é domingo. E quando você vai a Gênesis 2, 1 a 3, você percebe a origem do sábado. Você percebe que esse aqui não foi um mandamento que Deus deu apenas para os judeus. Porque em Gênesis 2, 3 afirma-se o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou e santificou, ele terminou de criar o mundo. E neste período não haviam judeus, havia apenas Adão e Eva. Então o sábado foi dado para um presente de Deus. Deus abençoou e santificou. Não fez isso com nenhum outro dia da semana. Para quê? Para que você lembre-se do Criador. Preserve é o originador do universo. Então, no começo do 20, verso 8, o sábado é um memorial. Quando você, Deuteronômio 5, você percebe que Deus diz ao israelita, para ir ao Israel, do poder libertador. E quando fala do repouso, hoje o sábado é um memorial, descanso a Cristo, descanso e desfrutamos todos os dias. Por quê? Outro fator, por que não o domingo e por que o sábado? Querido amigo que nos acompanha, a Bíblia profetizou em Daniel capítulo 7, 25, que chegaria um momento da história humana em que o ser humano iria se fazer de legislador e alterar a lei de Deus. Isso foi profetizado na Bíblia. E se a Bíblia profetizou que a lei de Deus iria ser mudada por um poder contrário a Deus, você e eu não podemos tomar parte nesta atitude de desrespeito para com a lei de Deus. Uma observação, um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que a salvação é pelo sábado ou pela lei. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro em dizer que a salvação é unicamente pela graça. Só que Efésios 2, 10 afirma que mesmo sendo salvos pela graça, somos julgados pelas obras, porque as obras são o resultado de um coração transformado. Quando você vai a Daniel 7, 25, você percebe que haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. Este poder mencionado em Daniel 7,25 é Roma papal. Se você pegar a Bíblia em Êxodo 20 e comparar com o Catecismo, por exemplo, você percebe que o segundo mandamento, que diz para não adorar imagens, foi tirado. O quarto mandamento foi substituído, se tornou o terceiro, por domingos e festas ao invés do sábado, e o 10º foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo. Você não pode fazer parte da atitude desse poder e mudar a lei de Deus. Aceite a Bíblia como ela é e Deus vai lhe dar todas as bênçãos que você precisa para você ser feliz, por estar em harmonia com a vontade dele. Muito bem, professor. Você falou aí então sobre lei, e a gente sabe que o quarto mandamento fala sobre o sétimo dia, sobre o sábado. Exatamente. Mas eu quero ler um texto aqui, que está em Romanos capítulo 10, o versinho 4, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A questão na mira da verdade é a seguinte: se o fim da lei é Cristo, como está aqui em Romanos 10, 4, por que observar o sétimo dia? Hoje, já que, pelo que a gente percebeu na pergunta aqui, o fim da lei é Cristo, por que a gente precisa observar um dia, no caso o sábado, o sétimo dia que estava lá na lei? Se quando Jesus veio, a lei acabou. Ótima pergunta, ótima pergunta, é isso mesmo. Realmente usam esse texto para dizer que a lei terminou com Cristo. Só que, na verdade, quando Paulo afirma em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, a palavra fim no grego não está dando o sentido de término. A palavra fim, do grego telos, significa alvo, objetivo. Então, Paulo está falando o seguinte: o alvo, o objetivo da lei, neste caso ele está se referindo aos livros de Moisés, aos 5 primeiros livros, o objetivo da Torá é nos levar a Cristo. Não está falando do fim da lei no sentido de terminar a lei, por alguns motivos. Se a palavra fim significasse, neste texto,
que a lei acabou, nós vamos encontrar um problema interpretativo em 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, afirma o seguinte. Ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Será que a palavra fim aqui significa que a fé acabou? E quando a fé acaba eu posso ser salvo? Não. Quando afirma aqui que nós vamos obter o fim da nossa fé, está falando, vocês vão obter o objetivo, o alvo, a finalidade da fé de vocês, a salvação eterna de vocês. Então a palavra fim indica finalidade. O propósito da Bíblia e o propósito da lei dos 10 mandamentos é nos levar até o Criador que nos salva. Olha como a lei tem uma função importante. A lei é óbvio, nós falamos aqui anteriormente, a lei não tem uma função salvadora. Isso aqui é muito importante destacarmos. Se você crê que você é salvo por observar a lei ou guardar um dia santo, você está em maus lençóis. Porque a salvação é unicamente pela graça. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 21, ele argumenta o seguinte. Ele afirma de modo claro, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós podemos ser tornados justos pela obediência, então Cristo morreu à toa, eu não precisaria de Cristo para ser justo, bastava obedecer a lei. Mas como o nosso corpo está doente pelo pecado, como afirma Romanos 7, a lei de Deus não pode ter função salvadora. Só que ela tem uma função importante, é por isso que quando Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo, está dizendo que a finalidade da lei é nos levar a Cristo. A lei tem essa função, não de nos salvar, mas nos mostrar quem pode nos salvar. Eu vou ler para você Romanos capítulo 3, verso 20, que é um texto importante para entendermos a função da lei e harmonizarmos com Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 3, 20 afirma, visto que ninguém será justificado, perdoado, tornado justo, diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha a função da lei. Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você erra e você se depara com os 10 mandamentos de Deus, você percebe, opa, eu estou errado. Eu cometi um erro, você compara a sua vida com os 10 mandamentos, eu estou errado. E aí o que acontece? Quando você reconhece, estou errado, preciso de ajuda, você recorre a quem? A lei não, a Jesus. Então a lei tem essa função, mostrar que precisamos de um Salvador. Eu gosto muito de um comentário que existe numa Bíblia de estudo evangélica, a Bíblia de estudo Plenitude. Esta Bíblia, quando comenta Romanos 3,31, ela tem um comentário muito importante. Romanos 3,31, Paulo afirma o seguinte, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Paulo é claro, o fato de eu ter fé em Jesus, isso não me desobriga de obedecer a Deus. Ele é claro nisso. O que a Bíblia de Estudo Plenitude afirmou sobre esse texto? Eles falaram o seguinte, que as leis morais de Deus não foram abolidas pelo Evangelho de Cristo, porque o fato de Cristo ter morrido pelo ser humano, para pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus, mostra que a lei não foi abolida. E é verdade. Se a lei foi abolida, por que Cristo precisou vir aqui a este mundo e morrer no nosso lugar? Não seria mais fácil, querido amigo, Cristo lá do céu fazer uma alteração na lei e ele não precisar sofrer tanto para morrer pelo ser humano? Eu concordo. Nós concordamos com a Bíblia de Estudo Plenitude, quando afirma em Romanos 3,31, no comentário, na notinha de rodapé, que o fato de Cristo morrer na cruz para pagar a dívida do ser humano, isso prova que a lei é eterna. Cristo não ia morrer para pagar a nossa dívida para com uma lei mutável. Ele poderia ter mudado essa lei no céu. Então, se nós entendermos, querido amigo, querida amiga, a função da lei e colocarmos a lei no seu devido lugar, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo afirmou? Vamos ler 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Se você usar a lei
para você ir até Cristo, a lei vai ser boa para você. A lei vai te mostrar a necessidade de um Salvador, vai colocar você em harmonia com os padrões morais de Deus e com os padrões morais da nossa lei civil. Agora, se você fizer da lei o seu meio de salvação, aí a lei não será boa para você. Porque a lei vai mostrar a você constantemente que você está condenado. A função da lei é mostrar que você precisa de um Salvador e não salvar você. Então a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ela é boa se você coloca a lei de Deus no seu devido lugar. Algumas pessoas acham que pelo fato de nós estarmos no novo concerto, que é o novo acordo que Deus fez de nos salvar por meio do sangue de Cristo, nós não estamos mais obrigados a guardar a lei. Só que é uma teologia muito bonita da lei em Hebreus 8, verso 10. Hebreus 8, verso 10 afirma que o cristão transformado pela graça tem a lei de Deus escrita no seu coração e na sua mente. Então, no novo concerto, a lei não é abolida. Ela passa a ser escrita no coração do ser humano, para que o ser humano se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Este é o ensinamento bíblico. Muito bem, professor. Bom, eu quero ler um texto aqui para a gente introduzir uma outra questão aqui ligada ao sábado. Veja só o que fala em Colossenses, o capítulo 2, os versos 16 e 17. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Bom, a pergunta fica da seguinte forma: o sábado é apenas uma sombra que apontava para Cristo? Guardar um dia da semana é o mesmo que guardar, ou melhor, é o mesmo que querer ser salvo pelas obras? Ou seja, se o sábado era uma... diz esse verso da Bíblia, guardar um dia da semana é apenas uma questão de fazer por obras? É isso? Eu devo guardar o sábado para ser salvo? Sabe que esse texto, Tito, ele é muito utilizado para contradizer tudo que nós explicamos aqui com base na Bíblia. Nós aprendemos aqui que o sábado é o dia de guarda, que Deus faz questão que você separe um dia para adorá-lo, que a lei, mesmo não sendo o meio de salvação, ela é o resultado de um coração transformado, como afirma Hebreus 8:10, mas algumas pessoas se apegam a esse texto com toda a vontade para dizer o seguinte: não, Paulo disse que guardar o sábado não tem importância alguma para o cristão. É uma sombra, né? É uma sombra, já que o sábado é uma sombra que aponta para a realidade que é Cristo, então, sendo que Cristo veio e ele é a realidade, a sombra ficou para trás, não precisamos observar o sábado. Será que é isso que o apóstolo Paulo está ensinando? E outra coisa, né, professor? Ele está dizendo aí que então é por obras, né? Eu tenho que guardar para ser salvo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Pois então, aí contradiz outro ensinamento bíblico, não é, Tito? Que algumas pessoas acham que os adventistas acreditam que a salvação é pelo sábado. Não é assim, querido amigo que nos acompanha. Se você ouviu algum adventista dizer isso, peça para ele estudar mais o livro Nisto Cremos, mas eu não creio que você tenha ouvido alguém dizer isso. É doutrina da Igreja Adventista, sétimo dia, assim como das demais igrejas cristãs, que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. O que nós acreditamos é que pelo fato de sermos transformados pela graça, nós passamos a guardar a lei, não como meio de salvação, mas como resultado de um coração transformado. Então não cremos na salvação pelas obras. Analise a literatura adventista, o livro Nisto Cremos, que pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira, e você perceberá as doutrinas adventistas e ali o ensinamento claro de que a salvação é pela graça. Mas vamos entender aqui essa questão do sábado em Colossenses 2,16. Alguns estudiosos afirmam que essa expressão dia de festa, lua novas e sábados se referem a um período anual, a um período mensal e a um período semanal. Alguns estudiosos pegam textos no Antigo Testamento, como por exemplo Oséias 2,11, e afirmam que realmente Paulo está abolindo o sábado, porque na expressão dias de festa, ele está se referindo às festividades anuais. Lua novas a uma festividade mensal e sábados a uma celebração semanal. Só que há um detalhe importante. Foi feito um estudo
pelo Dr. Ron Duprez. Ele é autor deste livro aqui que eu gostaria de recomendar a você. É um livro que não existe ainda na língua portuguesa, no qual eu estou assim tentando aprender o inglês. Este livro aqui, Julgando o Sábado, descobrindo o que não pode ser encontrado em Colossenses 2,16. Esse doutor, professor na Universidade Andrews, ele fez um estudo, né? E fez um estudo sintático desse texto, Colossenses 2,16, né? Fez um estudo contextual, fez um estudo paralelo com outros textos da Bíblia, e ele provou neste livro que os sábados em Colossenses 2,16 não são os sábados semanais. Ele provou que a expressão dia de festa, lua nova e sábados, em Colossenses 2,16, não se refere a uma sequência anual, mensal e semanal. Ele provou que Colossenses 2,16 está relacionado com Oséias 2,11, linguisticamente falando. E ele mostrou uma coisa importante, que quando Paulo afirma que ninguém vos julgue por causa de sábados, ele mostrou que os sábados ali mencionados fazem parte das festividades cerimoniais praticadas pelos judeus no Antigo Testamento. Como que você pode saber mais sobre essas festividades? Leia Levítico capítulo 23, certo? Aqui em Levítico 23 tem uma coisa interessante. Aqui são mencionadas as festividades cerimoniais e também o sábado semanal. Na Bíblia, querido amigo, o sábado semanal é chamado de sábado e as festividades anuais também são chamadas de sábados. Por quê? Porque a palavra sábado, Shabat, significa descanso. Então, como nos feriados religiosos havia também descanso, esses feriados também são chamados de sábados. Agora, nós não podemos colocar o sábado moral da lei de Deus, que está nos 10 mandamentos, em um mesmo patamar que os sábados cerimoniais. Não podemos fazer isso. Reconhecemos que o judeu não faz distinção entre lei moral e cerimonial, porque o judeu guardava as duas foram criadas por Deus. Só que nós não podemos aceitar que o judeu considerava o sábado cerimonial mais importante que o sábado semanal. Nós não podemos conceber isso. Então, quando você lê Levítico 23, versículo 3 e versículo 32, você percebe a diferença entre um sábado semanal e entre a observância de um sábado moral. Levítico 23, verso 3 afirma o seguinte: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aqui é mencionado um sábado semanal. Depois do sábado semanal, que é observado uma vez por semana, olha o que diz o verso 4. São estas as festas fixas do Senhor. Ou seja, além do sábado semanal, haviam festas fixas do Senhor. E que festas eram estas? A festa das primícias, a festa do Pentecostes, das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Vejam, essas festividades religiosas chamadas de sábados vêm em sequência. Não é? Então isso prova claramente que além do sábado semanal havia esse sábado cerimonial. E isso fica também evidente no verso 38 de Levítico 23. Além dos sábados do Senhor, acontecerá isso, 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 isso. Então havia o sábado semanal e o sábado cerimonial. Para você se aprofundar mais no assunto, eu recomendo também a leitura deste livro aqui. O Sábado na Bíblia. Foi escrito pelo doutor Alberto Ronald Tim, né? E ele menciona aqui claramente a importância do sábado para o ser humano. E ele explica aqui de forma sintética esse comentário do Dr. Ron Duprez a respeito de Colossenses 2,16. Né? Quando Colossenses 2,16 afirma ninguém vos julgue por causa de sábados, Dr. Tim reforça que ali se refere a sábados cerimoniais observados pelos judeus. Que Paulo não estava abolindo o sábado, nós podemos ler em Atos 16:13. Paulo guardou o sábado. Se Paulo guardou o sábado em Atos 16:13, como que em Colossenses ele ia dizer para não guardar o sábado? Nós não cremos que Paulo tinha um problema mental de dupla personalidade. Né? Ele era observador do sábado.
E isso é muito claro na Bíblia. Os sábados que eram sombra de Cristo não são os sábados morais, porque o sábado moral relembra que evento? A criação. É um evento passado. Agora, os sábados cerimoniais, festividades judaicas, são sombras de Cristo porque apontavam para o Salvador Jesus Cristo. Muito bom, professor.